Quero cumprimentar os amados amigos, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Pastor Floriani Lambert, de Santa Maria, o nosso projeto Resgatando o Passado, Vivendo o Presente e Projetando o Futuro. E hoje, no nosso vídeo de hoje, eu quero falar do nosso projeto missionário nos Estados Unidos. Pois bem, eu amo missão. Eu, com 6 meses de fé, fui transferido para o Amazonas e lá, na Palmeira do Javari, nasceu uma congregação e hoje, segundo o Mensageiro da Paz, de janeiro de 2006, a metade da população serve ao Senhor Jesus na Assembleia de Deus. Depois, fundamos trabalho, parece que em 8 ou 9 cidades no estado, com o nosso projeto Paulo, que é o missionário trabalhador. Paulo, ele se mantinha como missionário, abrindo portas de trabalho e trabalhava, se mantendo. Então nós sempre investimos num trabalhador e fundamos o trabalho, porque aqui no estado, por exemplo, as cidades que ainda não têm trabalho da Assembleia de Deus são cidades de italianos, de alemães, e eles são fascinados pelo trabalho. Se a gente põe um missionário apenas dizendo que é missionário, não arruma nada com eles. Porém, se põe um trabalhador, um profissional, e a gente banca eles, que não precisa ficar dependendo unicamente da fonte do seu trabalho, ele pode sim evangelizar, porque o que é importante é a palavra, a oração da fé, a mensagem do Evangelho. Pois bem, também na África nós recebemos o trabalho que era mantido por uma associação aqui do estado, lá em Guiné-Conakry, foi em nome da nossa igreja aqui do estado, lá recebemos isso em 2010, depois fomos novamente em 2013 na África, e mantemos até hoje. Então eu amo missão e mantenho muitas frentes de trabalho no estado, no país, na África, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, enfim, em muitos lugares. Numa viagem que fazia, já que eu era secretário da convenção, o nosso secretário, o pastor Eliezer, que estava dirigindo para mim na viagem, e nós conversamos sobre missão, e eu disse do desejo do meu coração de colocar um trabalho nos Estados Unidos, pois já que eu viajava para lá, minha filha estava lá, todo ano ia lá visitá-la, e via aquela multidão de americanos apenas indo no culto domingo pela manhã, e com a chama apagada. E os Estados Unidos é um país rico, mas um país que tão longe hoje do Evangelho. E onde tem almas, tem necessidade de se pregar. E eu disse assim, vou fazer no final da minha jornada, talvez, o que fiz quando comecei a jornada, que é lá no Amazonas. Começar do zero, um trabalho, e Deus colocou no meu coração ir, se fosse o caso de eu ir, ou enviar um missionário para a cidade de Tampa. Tampa é um aglomerado de cidade, uma metrópole com mais de 2.500.000 habitantes, com mais de 30 mil brasileiros. Então eu desejava realmente começar um trabalho em Tampa, mas de repente fui convocado para vir para Santa Maria. E aí, conversando então com o pastor Eliezer, contei esses detalhes, e ele manifestou interesse de ir para lá. Ele disse, pastor, Deus falou comigo que eu vou para os Estados Unidos, Deus vai me levar para lá. E eu, claro, recém-chegado de Santa Maria, não tinha esse projeto de mandar missionário para os Estados Unidos, claro que não. Mas ele se manifestou interesse, me convenceu que realmente Deus falou com ele. Então a gente deixou livre, ele fez passaporte, fez visto e foi. Depois, quando eu consegui ir, dali uns dias, parece que 15 dias, então eu fui para lá, falei com o nosso presidente da Assembleia de Deus Brasileira, o pastor Joel, e falei para ele do interesse de eu abrir trabalho então na cidade de Tampa, já que ele não tinha trabalho lá. Então, realmente fomos a Tampa, aluguei um apartamento, e o Eliezer então foi morar no apartamento, ficou um tempo lá. Na verdade, a mãe, o pai da irmã estava enfermo, depois logo morreu, houve preocupações e um desejo do pastor Eliezer voltar, e eu então decidi trazê-lo de volta, porque, enfim, eu um homem muito útil aqui também no estado. Hoje, por exemplo, eu pastor presidente da cidade de Paraíso do Sul, e realmente aqui foi para nós uma bênção. Eu decidi voltar, praticamente abortando o projeto, mas no meu coração eu desejava manter o projeto, mas abortei
Pensei então, já que eu tinha alugado o apartamento e teria que pagar multa se não se entregasse, eu então paguei do meu bolso, claro, e os aluguéis, e desafiei o meu genro e a minha filha, que morava em Orlando. Ele era auxiliar do trabalho em Orlando, na Igreja Assembleia de Deus de Orlando, o pastor Sandro. Desafiei para que ele fosse morar em Tampa e eu pagaria o aluguel. Eu, pastor Floreni, não a Igreja de Santa Maria. Pagaria o aluguel para eles, são pobres, são trabalhadores. E aí eles aceitaram, mas não falei nada em missão, não falei. Mas eles fossem morar lá e eles foram morar então. Mas eles têm chama acesa. No domingo à noite eles iam congregar em Orlando e durante a semana faziam seus cultos domésticos. Pois bem, eu tenho um compromisso há muitos anos, eu prego numa igreja no norte de Nova York, na cidade de Newport, que estava lá, fui lá pregar e cheguei na quarta-feira, cheguei em Tampa, na casa deles. E tinha um culto doméstico, tinha 3 pessoas no culto. Eu fui a Nova York, voltei, na outra quarta-feira, novamente, 3 pessoas no culto, e aquilo me chamou a atenção. Pois bem, isso foi no mês de outubro. No mês de novembro eles voltaram para o Brasil, vieram ao Brasil, minha filha é americana, vieram então para o Brasil. E quando o pastor Guerreiro me ligou, pastor, quero falar com o senhor, foi falar comigo e me disse, pastor, não entregue aquilo lá, aqui está a missionária, aqui está o missionário, pastor, não entregue, aquilo é um projeto de Deus. E eu digo, isso é uma confirmação de Deus, pastor Guerreiro, penso realmente, eu pagando aluguel, pagando do meu bolso, aluguel para eles, porque é um aluguel caro, de certa forma e tal. Porque Deus tem me abençoado, a igreja aqui tem me abençoado, eu sempre amo a obra e não amo o dinheiro. Quem me conhece mais de perto sabe disso. Pois bem, eu disse a eles, eu acredito que é um plano de Deus mesmo. Liguei então para o pastor Orlando, liberaram ele para que eles ficassem lá fazendo os seus cultos. Quando foi em fevereiro então de 2017, eu fui novamente lá com a minha esposa, visitar a nossa família, e abriu-se uma porta. Já estava, na verdade, congregando nesse culto doméstico o pastor Gilberto e a irmã Marta, pastor brasileiro, que moram lá há muitos anos, mas já procuraram ele e na casa deles e já estavam congregando. Pois é, tínhamos então 5 pessoas, membros da igreja, né? Aí apareceu uma igreja na cidade de Pinellas Park, que fica, quem conhece aquela região de Tampa Bay, é próximo da cidade de São Petersburgo, a segunda grande cidade de Tampa Bay. Aí nos ofereceram barato, $1.000, $1.000 e poucos dólares, alugamos então a igreja, a Assembleia de Deus Hispana, alugamos para fazer culto então, e também registramos a igreja, fizemos um documento, já tinha mais outros irmãos, recebemos mais outros irmãos, então registramos, fizemos uma ata. Qual é o projeto da igreja lá então? Pois bem, nós colocamos na ata, eu queria que pregasse o evangelho simples de Jesus Cristo, conforme os nossos missionários pregaram, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e voltará. Desejamos também que fosse ter escola dominical, culto de oração, do círculo de oração, que tivesse também cultos em inglês, porque os americanos falam inglês e as crianças e jovens que estão lá também só falam inglês. Então nosso projeto é fazer culto em inglês. Pois aí, alugamos então a igreja, uma bonita igreja de Pinellas Park, um bonito templo ali, alugamos, até hoje estamos fazendo culto nesse lugar. Claro, eles moravam a 40 quilômetros, lá em Milhas, moravam mais ou menos 40 quilômetros ou mais de Pinellas Park, da nossa igreja, que agora é a sede do nosso trabalho lá. E nosso desejo era alugar uma igreja em Tampa, propriamente dito, que a maior cidade é Tampa, e no total, no aglomerado de cidades, como eu disse, 2.500.000 habitantes. E brasileiros, mais de 30.000 brasileiros, onde Tampa agrega a maioria deles. E nosso desejo é alugar. Pois bem, alugamos então, ano passado, ano atrasado, uma igreja, Assembleia de Deus também, no centro, praticamente na região central de Tampa, na Avenida Sheldon. Um bonito templo da nossa Assembleia de Deus também. Alugamos, claro, alguns dias da semana, na verdade. Nós temos, não somente, a igreja também tem os seus cultos lá, mas nós alugamos, o nosso culto lá domingo à noite e também quinta-feira à noite na Sheldon. Está um bonito trabalho. Claro,
os americanos é diferente do Brasil. O americano, eles ficam em casa, eles examinam muito, ficam só no celular, no computador, no tablet, e então até compram somente dessa forma praticamente, enfim. Eles não, é como no Brasil, que se vê multidões pelas praças, pelas ruas, mas mesmo assim nós temos hoje em torno de 40 crentes, 40 membros congregando e estamos vencendo esse coronavírus que lá está bem acentuado, especialmente na Flórida. Mas estamos vencendo hoje. Domingo passado, por exemplo, tivemos um culto com mais de 20 pessoas no culto ali na Sheldon. Então, é um progresso, é uma bênção. O meu desejo é de fazer missão, porque conhecemos uma igreja lá de Tampa mesmo, onde não é a Assembleia de Deus, mas de um brasileiro, porque o Brasil tem a chama, meus amados. O brasileiro não tem dinheiro para nós bancar um trabalho lá difícil, realmente. A igreja aqui me ajuda com R$1.000, mas esse mês passado eu ajudei lá no total 5.400, porque falta às vezes por causa da pandemia, mas eu acredito no Evangelho, quer dizer para os irmãos. Pois bem, nós conhecemos essa igreja de um brasileiro que foi para lá e assumiu como pastor presidente lá. Eles têm missionário pelo mundo. Conhecemos uma médica que é hoje missionária médica, trabalha na sua função de medicina em Bagdá, no Iraque, e ela é médica, trabalha para as mulheres, atende mulheres de Bagdá. Então é um trabalho missionário. Eu fico assim fascinado de desenvolver esse trabalho, como eu digo, o ministério de Paulo, que era missionário trabalhador. E hoje nós precisamos fazer isso, porque a igreja brasileira não tem dinheiro, é verdade, mas tem a chama, tem a experiência com Deus, tem a mensagem do Evangelho, e esta chama o povo às vezes não tem. E o americano, inclusive, o americano apagou a sua chama. Eu conheço igrejas grandes, inclusive a Assembleia de Deus, conheço uma igreja grande na cidade de York, por exemplo, na grande Nova York, que alugada para outras igrejas, porque o povo está rico, acomodado, não tem essa chama do Evangelho, mas são almas que precisam de Jesus, e eu acredito no Evangelho, e estamos sim fazendo esta obra. Deus os abençoe. Ore por nós, nos ajude, que eu quero prosseguir, e vamos sim fazer muita missão pelo mundo usando os americanos. Aliás, temos americanos hoje, porque o nosso projeto é pregar em inglês. Nós temos hoje americano, não porque cidadão é minha amiga, mas ele é um americano nato de lá congregando conosco, inclusive batizamos americanos. Deus os abençoe por nós, em nome de Jesus.